A paz do Messias. A palavra de hoje é o verdadeiro servo. João capítulo 13, versículo 14 e 17. Versículo 14. Ora, se o Pai o Mestre vos levei aos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Salvador, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizeste. Aqui Cristo está lavando os pés dos discípulos e lavando os pés de Pedro. Pedro diz, não convém que você lave os meus pés. E ele diz, Pedro, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro se inclinou e disse, não convém que você só lave os meus pés, mas também a minha cabeça. Respondeu Simão Pedro, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. No versículo 9, o verdadeiro servo, como Cristo, ele colocou uma toalha na sua cintura, dobrou seu joelho e começou a lavar os pés dos discípulos. Por que esta palavra? Porque os homens não querem ser servos. Nenhum homem quer servir. Nenhum deles. João capítulo 12, versículo do 23 ao 26. O Messias respondeu, é chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se um grão de trigo caindo na terra, não morrer fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá, mas quem odeia a sua vida, neste mundo, guardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Então, quando você é servo do Messias, você é servo dele, o próprio quem vai te honrar é o próprio Criador. Por que vocês não estão sendo honrados? Porque vocês estão sendo servos de homem, de pastor, servos das suas próprias concupiscências, servos dos nossos próprios pecados, servos das nossas ações, do nosso jeito de falar. É todo tipo de servos, servos das nossas próprias concupiscências, servos de mamon. Somos servos uns dos outros. A criatura serve a criatura ao invés de servir o Criador. 1 Samuel capítulo 15, versículos 17, 18, 23 e 24. Versículo 17. 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Disse Samuel, porventura, seres tu pequenos aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Criador Rei sobre Israel? Versículo 18. Enviou-te o Criador a este caminho e disse, vai, destrói totalmente a estes pecadores e amalequitas e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Criador, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, violei o mandamento do Criador, e as tuas palavras têm, e o povo, e dei ouvidos à sua voz. Saul temeu ao povo e deu a voz, e rejeitou uma ordem diretamente do Criador, porque ele era rei, e assim são muitas pessoas. Saul não quis servir porque ele estava rei, e gritou, eu sou rei, aqui quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Assim que muitos pastores, bispos, apóstolos, pessoas dentro da denominação fazem. Onde eu congrego no Brasil para Cristo, na Igreja Imperial, também é assim. Meu pastor presidente Isaac Teixeira Nelly tem 32 denominações, e alguns pastores na direção dele fazem a mesma coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em outras igrejas, os pastores fazem a mesma coisa. Nos Gideões, o Carlos José faz a mesma coisa. E ele grita no culto, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E assim são muitos homens
e mulheres, não toquei nos ungidos do Criador. São servos de si mesmos, não são servos do Altíssimo, são servos de Mamon ou servos das nossas próprias concupiscências. O que seria concupiscência? Os nossos próprios pecados, as nossas próprias ações. Ou idolatria. A desobediência do Criador é vista como uma idolatria ou como feitiçaria. Em Êxodo capítulo 32, versículo do 1 ao 6. Versículo do 1 ao 6. Êxodo capítulo 32, versículo do 1 ao 6. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Araão. Ele disse: Levanta-te e faz-nos os deuses que nos conduzem. Assim, estão fazendo dos homens deuses que conduzem, né? Do próprio Deus, fazendo deles um bezerro de ouro, do pastor ou da pastora um bezerro do ouro, do apóstolo ou da apóstola um bezerro de ouro, do bispo ou da bispa um bezerro de ouro. Se você abrir uma denominação e dizer que é bispo em menos de um mês a igreja lota, porque as pessoas estão sendo servos de título e não servos do Altíssimo. Conduz a Moisés. A este homem nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Araão: Tirai e podemos dar ouro, que estão na orelha das vossas mulheres, os vossos filhos e as vossas filhas, e trazeis. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxe a Araão. E ele os tomou das suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro dele, e fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: Amares e serás festa ao Criador. No dia seguinte madrugaram, oferecendo o holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se farrear. Então você vê como as pessoas na intenção, no objeto de adorar idolatria, eles tiraram ouros das suas orelhas, aquele ouro que eles receberam no Egito, para fazer um bezerro de ouro. E assim as pessoas fazem, tiram o dízimo dos seus bolsos, pagam para fazer das pessoas o seu próprio bezerro de ouro, como fizeram esses dias, há poucos tempos atrás, fizeram da pastora um objeto de adoração, um bezerro de ouro, e fazem do pastor um bezerro de ouro, faz dos apóstolos, faz dos bispos, faz do cantor gospel, fala da cantora gospel, faz desses homens e mulheres de bezerro de ouro, como um objeto de adoração, de idolatria. Então estão sendo servos da idolatria, e não servos do Altíssimo. Em Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Então falou o Criador todas essas palavras: Eu sou o Criador de teu pai, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não terá outros deuses diante do Criador. Está fazendo do homem ou da mulher o seu Deus, da pessoa o seu ídolo, o seu bezerro de ouro. Não terá outros deuses diante do Criador. Vocês estão sendo servos de homens e de mulheres, estão vendo eles, fazendo deles os seus deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhanças algumas do que há nos céus e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem te servirás, pois eu, o Criador teu pai, sou o Pai zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia de 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O mandamento é esse: não terás outro Deus. Um dos mandamentos é esse: não terás outro Deus diante do Criador. Você está servindo homens ou outras mulheres como seus próprios deuses, ao invés de servir o Criador. Em Daniel capítulo 10, versículo 11 ao 14, o próprio anjo aqui estava sendo servo do Altíssimo.
O próprio anjo Gabriel veio para servir o Altíssimo. E a pessoa que é pastor, que é bispo, que é bispa, que é apóstolo, que é diácono, que é cooperador, que é missionário, que é levita, que é do ciclo de oração, não querem ser servos do Altíssimo, estão sendo servos de homens ou servos de Mamon. Daniel capítulo 10, versículo 11. E ele disse: Daniel, homem muito amado, este é o anjo. Atende as palavras que te vou dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eu fui enviado a falar-se comigo estas palavras, pus-me em pé, tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse no teu coração a compreender, a humilhar-se perante o teu Pai, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Veja que o Daniel estava sendo servo do Altíssimo, colocou no coração o desejo de orar, não servos de homem ou servos de mulher, fazendo das pessoas um bezerro de ouro. Como vai ter várias festas, tem muitas festas dentro das igrejas, e as pessoas começam a aplaudir cantores gospel, começam a aplaudir o pregador famoso, a pessoa famosa, sendo que na própria igreja tem pregadores e tem pregadores dentro da própria igreja que não são honrados, e não são honrados pelos pastores, não são honrados com ofertas ou com bênçãos materiais, num envelope, ou contratante, chamado Lei Rouanet Gospel, onde essas pessoas recebem uma mensalidade como artista, e o contratado ele recebe 20% do contratado. Então as pessoas, sendo que dentro da igreja já tem pessoas que cantam, sendo que dentro da igreja já tem pessoas que pregam, então estão sendo servos de Mamon. O príncipe do reino do Persa, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o arcanjo Miguel veio para ajudar Gabriel, veio como servo para servir, para ajudar. E as pessoas não querem ser servos, seus próprios, o anjo e um arcanjo estavam ali para servir. E as pessoas são pastores, não querem mais servir. O cara é bispo, não quer mais servir, é cooperador, não quer mais servir, é diácono, não quer mais servir, é levita, não quer mais servir, é presbítero, não quer mais servir, é missionário, não quer mais servir, é evangelista, não quer mais servir. São co-pastores, mas não quer mais servir, são pastores, mas não quer servir, são pastores presidente, não quer mais servir, aí pastor presidente do pastor presidente, mas não quer mais ser servo. Eles declaram em cima do público, quem manda são eles, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eles não querem mais servir, eles estão na condição do título, mas não estão na condição de servos. Se o próprio arcanjo e o próprio anjo vieram para servir o Altíssimo, quem somos nós que não devemos servir? Em Isaías capítulo 37, versículo 33 ao 38. Versículo 36. Portanto, assim diz o Criador acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançarás nela flechas alguma. Tampouco virá perante ela como um escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por onde voltará, ele não entrará nesta cidade. Diz o Criador: eu aparelhei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu um anjo do Criador e feriu o acampamento dos assírios. 185.000 soldados. Quando se levantaram pela manhã cedo, só havia cadáveres. O Senaqueribe, rei da Síria, se retirou do acampamento e voltou para Nínive, e lá permaneceu. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nihor, seu deus, Adramaleque e Selezar, seus filhos, os próprios filhos dele mataram ele, porque eles não estavam servindo ao Criador. E o próprio anjo desceu para servir. O anjo veio para matar 185.000 pessoas a serviço do Criador. 185.000 soldados. E as pessoas não querem ser servos. Não querem ser servos. Eles usam uma desculpa em João capítulo 15, versículo 15. A desculpa que eles já não vos chamamos de servo,
porque o servo não sabe o que faz. Eu sou o Criador. Antes tenho vos chamados amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, do Pai vos tenho dado a conhecer. E já não sou mais servo, então ele usa esse texto como, desculpa, eu não sou servo, eu sou amigo. Se você é realmente amigo do Criador, então você deveria ler João capítulo 3, versículo 29. Já que você diz que é amigo do Messias, então você deveria ler João capítulo 3, versículo 29. A noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se de muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é João Batista se alegrando com a noiva de Cristo. E quantos esses servos de homens estão fazendo com a noiva de Cristo? Estão desrespeitando as noivas de Cristo, estão tratando de qualquer maneira, estão explorando a noiva de Cristo, tratando como um objeto de venda. Se você diz que é amigo de Cristo, já que você não quer ser chamado de servo, você diz que é amigo de Cristo, respeite pelo menos a noiva de Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 11. Mateus 23, versículo 11. O maior entre vós será vosso servo. Você quer ser maior? Seja servo. Sirva o Altíssimo. Em qual condição você está? Se você é pastor presidente, seja servo. Se você é bispo, seja servo. Se você é apóstolo, seja servo. Se você é presbítero, seja servo. Se você é diácono, seja servo. Se você é cooperador, seja servo. Se você é levita, seja servo. Se você é missionário ou missionária, seja servo. Você não está na condição, o título não está maior do que a servidão. Ele diz: o maior entre vós será vosso servo. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Versículos 6, 7, 8 e 10. Versículo 6. Ama os lugares dos homens e honras nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, a serem chamados de rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém na terra chamais vosso pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados mestre, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior entre vós será servo, como Cristo em João capítulo 12. Ele colocou uma toalha na sua cintura e dobrou seus joelhos para lavar os pés. Não só dos discípulos, das pessoas que estavam ali. Em Apocalipse capítulo 23, versículo do 1 ao 3. Capítulo 22, versículo do 1 ao 3. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Pai e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. E ali nunca mais haverá maldição nela. E estará o trono do Pai e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Não está dizendo pastor, não está dizendo bispo, não está dizendo apóstolo, não está dizendo cooperador, missionário, missionária, presbítero, evangelista, levitas, cooperador, apóstolo, bispo. Não está dizendo evangelista, não está dizendo nenhum cargo eclesiástico. Vou repetir o versículo 3. Ali nunca mais haverá, Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição nela. E entrará o trono do Pai e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, seus servos. João capítulo, o pai serve ao filho, e o filho serve ao pai. João capítulo 12, versículo 23 ao 32. João capítulo 12, versículo do 23 ao 32. Então respondeu o Messias: chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, que se um grão de trigo caindo na terra, não morrer, ficará só, mas se morrer,
produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá, mas quem odeia a sua vida, neste mundo, guardará para a vida eterna. Aquele que me serve, deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Versículo 26. Aquele que me serve, deve me seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Não fica esperando honra dos homens, não fica esperando honra de pastor, de presidente, de pastor, de pastora, de missionário, de cooperador, de diácono, presbítero, evangelista. Seja quem for a pessoa, não fique esperando honra dela. Quem vai te honrar é o Criador. Seja servo. Seja servo. Se você disser que é amigo, respeite a noiva. Respeite a noiva de Cristo. Porque o amigo, como João Batista, ele respeitou a noiva. João capítulo 3, versículo 29. É só você ler o texto, ler os versículos. Agora o meu coração está angustiado. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já glorifiquei outra vez, e glorificarei. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão, e outros diziam: um anjo lhe falou. Disse o Messias: não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de mim e de você, por causa de vós, por causa de todas as pessoas. A voz que ele falou, e olha o que ele fala: agora é chegado o tempo, o juízo é uma ação de julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe é Satanás, como ele mesmo fala. E eu, porém, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse é Cristo. É só você ler os textos, João capítulo 12, versículo do 23 ao 32. E eu, porém, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse é o verdadeiro servo. É o Pai nos servindo com a vida eterna. E Cristo serviu com a sua vida na cruz para mim e para você. Então seja servo. Faça o seu trabalho. Não seja só pastor de púlpito, não seja só cooperador dentro da igreja, não seja diácono só dentro da igreja, não seja presbítero dentro da igreja, ou só, não seja pastor ou copastor dentro da igreja, não seja apóstolo só dentro da igreja, não seja bispo só dentro da igreja, seja cooperador dentro e fora da igreja, seja diácono dentro e fora da igreja, seja evangelista dentro e fora da igreja, seja presbítero dentro e fora da igreja, seja missionário dentro e fora da igreja, seja pastor dentro e fora da igreja, seja pastor dentro e fora da igreja, seja pastor presidente dentro ou fora da igreja, seja apóstolo dentro e fora da igreja, seja bispo dentro e fora da igreja. Não é só dentro da igreja, ou só na hora de você receber o dinheiro. O homem é digno do seu salário, então seja digno. Justifique aquilo que você está recebendo, seja digno. Então seja servo, seja servo. O verdadeiro servo, o maior no reino é servo. Fique com essa palavra, eu agradeço a oportunidade. O verdadeiro servo.